agradecer o convite para estar aqui, né, para essa conversa com vocês. Fiquei bem feliz com a escolha do tema, achei bacana. É um tema que eu desenvolvi num livro meu, que é o Filosofia Prática, que eu vi que alguns de vocês têm por aí. E é um livro que... Começar falando desse livro para poder entrar no assunto, né? Eu sou professora de filosofia faz mais de 20 anos. Atualmente eu dou aula na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Fiz um concurso esse ano, o meu primeiro concurso público. Resolvi dar aula em universidade pública. E tomei posse, aliás, há pouquíssimo tempo, bem no momento em que surgiu aquela medida provisória que desconstrói a já tão desconstruída educação brasileira, que é um problema ético e político para todos nós. E esse livro resulta esse livro em específico, esse livro Filosofia Prática, que tem como subtítulo Ética, Vida Cotidiana e Vida Virtual. Bom, então, nesses anos todos dando aula de filosofia, tem vários livros que eu fui escrevendo, sempre num contato com os estudantes e com as pessoas que se interessavam por filosofia, com as quais eu tive contato, em função de dar aula de filosofia na sala de aula, que é um lugar muito especial, mas em função também de ensinar filosofia, discutir, debater e dialogar sobre filosofia na esfera pública. Então, isso que a gente vai fazer aqui hoje, conversar sobre questões filosóficas, é uma coisa que eu fiz publicamente nos últimos 20 anos da minha vida. E, de fato, sempre o pessoal conta, né, dessa passagem televisiva que torna você muito conhecido, porque os brasileiros se relacionam muito com a televisão. Os brasileiros, a população brasileira é uma população que tem uma experiência televisiva intensa. E eu acho curiosíssimo, porque tem muitas pessoas que... Olha, viu como fica diferente? Eu acho muito curioso, porque muitas vezes encontro pessoas que, por exemplo, em relação a mim, tem uma proximidade... Está muito chato. Vocês viram? Não vai rolar, vou falar sem. Vocês não querem vir para frente? Não, porque vocês querem fugir depois, né? Depois vocês querem fugir. Vocês não querem vir para cá, porque aí a gente fala de pertinho? Porque isso aqui vai ficar fazendo alto e baixo, não vai ser bom, gente. É chato para quem está falando. Muito chato. E... Já pensou se vocês estivessem comendo sorvete e ora ele é milkshake e ora ele tá duro, que você não consegue tirar de dentro do pote? Isso é como falar num microfone nesse estado. Aí o povo lá de trás não vai querer vir mesmo, né? Tá bom. Bom, daqui a pouco eu vou parar de falar no microfone. Na próxima vez que ele interromper, aí eu paro mesmo, tá? Vai que ele não interrompa mais, né? Bom, então eu estava falando isso, que na experiência televisiva, como os brasileiros, a população brasileira tem uma intensa relação com a televisão, você muitas vezes você se torna, por ter aparecido lá na televisão, você se torna uma pessoa conhecida das pessoas e às vezes as pessoas criam com você uma intimidade muito impressionante. E eu conheci ao longo desses anos várias pessoas que tinham uma profunda intimidade comigo, às vezes até uma coisa curiosa, às vezes divertida, às vezes constrangedora, às vezes perigosa. Mas raramente essas pessoas que tinham uma intimidade com a televisão, assim nesse nível radical, tinham também lido algum livro que eu tivesse escrito na minha vida. Então, eu fico muito mais feliz quando eu encontro uma pessoa que leu algum livro meu e criou alguma intimidade por essa via desse outro objeto, desse objeto voador não identificado, que é um livro. Então, quando escrevi o Filosofia Prática, eu estava dando aula de ética e dos temas em torno da ética no campo da filosofia, e eu estava com uma preocupação de fazer com que a disciplina da ética, a questão da ética, o problema da ética, como disciplina filosófica, fosse acessível às pessoas. Mas não acessível simplesmente no sentido de fazer uma linguagem fácil,
eu acho que é mais complicado do que uma linguagem fácil. Eu acho que às vezes a gente estudou tudo, a gente lê, a gente viaja, a gente faz milhões de coisas e não consegue, mesmo assim, acessar certas questões. Então, quando eu estou falando de uma acessibilidade a um determinado tipo de conteúdo, eu não estou falando assim de escolaridade e nem falando de experiência cultural. Estou falando de uma coisa um pouco mais complicada. Muitas vezes você consegue, eu consigo, vocês também podem tentar e podem ter experiências filosóficas maravilhosas com pessoas que nunca passaram pela escola. E por pessoas que não têm um domínio da linguagem, um domínio epistemológico e conceitual de certas questões. Por quê? Porque são pessoas que têm uma abertura para o pensamento do outro, a sensibilidade do outro, a atividade do outro. Pessoas que têm uma curiosidade. Então, eu estava muito preocupada em permitir, em ajudar as pessoas, na minha posição, claro, de professora de filosofia, ajudar as pessoas a terem um acesso à questão da ética, mas que não dependia só de ir lá e explicar para as pessoas que, você pode estudar a história da ética, ela começa aqui com Platão, ou com os sofistas, e ela chega em Kant, e aí você vai entender lá no iluminismo o que é a ética. Quer dizer, desse ponto de vista dos conteúdos e de uma certa epistemologia acadêmica, eu achei que as pessoas pudessem ter um acesso à questão da ética a partir de perguntas, e uma delas é, portanto, essa pergunta, como me torno quem sou, perguntas que conversassem de um jeito mais direto com as pessoas. E aí, com a minha vida de professora de filosofia, eu fui experimentando, tentando, vendo o que será que era importante realmente, né? O que providenciava, quais perguntas que poderiam providenciar para as pessoas uma experiência forte, uma experiência que fosse mais completa em relação à ética. E que não fosse só uma experiência no sentido conceitual, da pessoa entender do que eu estava falando, ou do que eu poderia estar falando, ou do que as pessoas que falam de ética estão falando. Aí eu pensei, tinha que ser uma experiência mais completa, e essa experiência, portanto, tinha que ser uma experiência também sensível, uma experiência afetiva, uma experiência que puxasse as pessoas pelo lugar onde elas não são só pensamento, onde elas também são sentimento. Então, eu queria fazer isso com esse livro. E aí eu inventei 3 perguntas, e nós vou falar das 3, mas vou falar principalmente dessa que vocês recortaram para a gente discutir. A primeira pergunta, então, era como me torno quem sou. A outra pergunta é o que estamos fazendo uns com os outros. E a terceira pergunta é como viver junto. Aí eu fiz um livro em cima dessas 3 perguntas. E ouvindo muita gente sempre, prestando atenção, pesquisando nos livros, acompanhando pesquisas de outras áreas. Que é assim que a gente faz um livro também, né, gente? Você vai assim, juntando um monte de coisa, uma parte do livro sempre é intuitiva, outra parte do livro sempre é pesquisada, sempre é uma tentativa de fazer ciência, né, de dar uma resposta mais contundente, enfim. Mas o bacana de você fazer filosofia é que você não precisa ser professor, aliás, ser professor, ser estudante de filosofia, ler filosofia, é um negócio muito bacana porque você nunca precisa dar resposta para as pessoas, você precisa só ajudar as pessoas a encontrarem as perguntas. E eu passo a minha vida fazendo isso, procurando perguntas. Nesse livro eu falei muito de uma coisa que me parece um fenômeno da nossa época, que é o fato de que as pessoas, hoje em dia, estão tendo uma experiência, assim, impressionante com respostas prontas. As pessoas enchem a boca, né, para falar uma resposta pronta. E eu fico sempre pensando de onde elas tiraram tanta resposta, porque se a gente pensar bem, quando a gente encontra uma resposta, se a gente está vivo do ponto de vista cognitivo, se a gente ainda está inteligente, a gente pergunta em relação àquela resposta que veio pronta. Ou seja, o que será que está acontecendo com a nossa vida cognitiva hoje, com o nosso pensamento atual, para a gente aceitar tão fácil tanta resposta pronta, gente? Essa é uma pergunta básica. Eu, como professora de filosofia, vivo disso e experimento isso com os meus estudantes e com as pessoas de modo geral. Vamos aprender a fazer perguntas? As perguntas, gente, elas são como chaves que abrem portas secretas.
E as portas fechadas, elas são como as respostas prontas, né? Estão sempre fechadas, são sempre portas absolutas. A gente tem que encontrar a chave que abre essa porta para ver o que tem lá atrás, né? Será que realmente a superfície da porta resolvia o problema em relação ao ambiente, ao quarto, ao espaço que fica atrás dessa porta fechada? Para pensar com uma metáfora, né? Bom, então é um livro assim que eu tentei muito fazer com que as pessoas, ao lê-lo, que as pessoas conseguissem perguntar a elas mesmas o que estava se passando com a sua própria experiência, nesse sentido da experiência do pensamento. Porque filosofia é a experiência do pensamento, né? Bom, não sei se vocês estudaram filosofia no colégio, na faculdade, estudaram? Estão acostumados? Então, né? Bom, mas assim, para a gente poder começar também e poder chegar na questão da ética e desdobrar essa pergunta fundamental e as outras que são dela derivadas, queria partir de um pressuposto aqui, vou colocar uma ideia de filosofia para a gente pensar junto. Não é que vocês tenham que concordar, mas é só para a gente ter um ambiente conceitual a partir do qual vocês vão poder entender o que eu estou falando, concordar ou discordar. Eu entendo filosofia, como eu acabei de falar, né, como uma experiência de pensamento. Então, filosofia é um termo que foi usado desde a antiguidade clássica, pelo menos para os nossos registros, para os nossos documentos, né, ocidentais. Essa palavra surge com Pitágoras, que era uma escola complexa, lá no século VI. E se vocês forem procurar os manuais de filosofia, se vocês forem na internet e derem lá uma busca por essa palavra, provavelmente vocês vão encontrar uma explicação que é uma resposta dessas prontas, que é um clichêzão, que é assim: filosofia é o amor ou o desejo do saber. É a filia em relação à sofia, né? São duas palavras que compõem a filosofia, filia e sofia. E uma coisa curiosa é que a gente costuma dar essa explicação, e essa explicação não está errada também. Não está errado você dizer que tem um desejo pelo saber. Mas se a gente for um pouquinho mais fundo, ficarmos um pouquinho mais desconfiados, um pouquinho mais curiosos, a gente pode pensar que filosofia, quando essa palavra foi constituída lá nesse tempo pitagórico, que essa palavra, na verdade, juntou duas outras palavras, mas numa outra direção. Então, por exemplo, a gente pode pensar que filia é desejo. Tá, é uma tradução. Tem muita gente que traduz por amizade, que é um tipo de desejo que não é o desejo que você tem por um bolo de chocolate, nem por uma pessoa física que você esteja apaixonado, que é tudo da mesma ordem, né, gente? Então, por exemplo, os gregos, eles falavam, quando a gente vai nos textos lá dos filósofos gregos, a gente encontra eros, que é um termo usado para falar desse tipo de desejo, que é um desejo pelo outro, pela outra pessoa física, corpo. Desejo físico, desejo que é o desejo de tocar. E filia é um termo que eles já usavam para falar de um desejo mais difuso, que a gente tem pelo amigo. O amigo a gente gosta de conversar, de andar junto, de andar perto, de entender, de acompanhar, mas a gente não quer comer o nosso amigo como um bolo de chocolate, né? Então, assim, para a gente pensar nessa diferença, né? Tem outro termo ainda que aparece próximo desses aí, muito conhecido nos textos filosóficos, que é aquele termo que chama ágape. Vocês lembram do Padre Marcelo? Ele fez um livro chamado Ágape. Quando saiu aquele livro, já viram esse livro? Vendeu, foi um dos livros mais vendidos da história do Brasil. Eu fiquei sempre pensando assim, gente, se fosse um filósofo que quisesse botar um título desses, o editor ia dizer, tá maluco. Imagina botar um nome em grego num país de analfabetos. E dar certo desse jeito. Aí eu achei, o povo brasileiro tem futuro. Tem futuro que o povo brasileiro está ligado na diferença, na exuberância criativa. Eu acho que dá para a gente pensar assim. Mas, enfim, se fosse um filósofo, um professorzinho de filosofia que fosse lá e dissesse, eu quero fazer um livro chamado Ágape, tchau, meu, você está louco? Onde já se viu botar um nome desse num livro? Ninguém vai entender nada, né? Pois é, foi um sucesso de público. Mas olha só, estou brincando um pouco com vocês, mas para a gente chegar na questão. Aí, se a gente junta a palavra filia
que digamos, podemos traduzir por amizade, com a palavra Sofia. Tem alguém aqui que tem filho chamado Sofia ou se chama Sofia? Sofia significa sabedoria. É um tipo de sabedoria que para os gregos significava a sabedoria intelectual, a sabedoria da especulação. Sabe daquela pessoa que viaja? É essa sabedoria. Sofia é uma coisa metafísica, é uma coisa assim do voo, da viagem, do pensamento que vai acima, que vai além daquilo que é conhecido comum, técnico, habitual. É uma coisa própria, digamos assim, uma coisa que transcende. E aí, os pitagóricos, eles falavam que eles queriam viver, e eles se construíram meio que como um grupo de gente, assim, uma seita até, tem uns que falam, porque eles queriam viver junto com aquelas outras pessoas que fossem capazes de viver em nome da Sofia, dessa sabedoria. Aí eu acho que é interessante pensar nisso, porque no fundo não se trata de buscar a sabedoria pura e simplesmente, mas de andar junto com aquelas pessoas que querem fazer isso. Então, filósofos eram aqueles, naquela época, que produziam, construíam, junto com as outras pessoas, uma vida em nome do pensamento, em nome dessa sabedoria. Amigo, portanto, eu acho, seria muito mais aquele com quem eu posso buscar uma coisa dessas, tipo buscar a sabedoria, buscar o pensamento cuidadoso, muito mais essa pessoa do que simplesmente alguém com quem eu gosto de andar junto, entenderam? Eu gosto de andar junto porque esse andar junto me faz pensar outras coisas. A filosofia tinha a ver com isso. Bom, isso já coloca a questão filosófica no lugar do diálogo. E aí a gente tem que elaborar um pouco isso também. Mas uma coisa importante antes da gente seguir falando do diálogo, é que se a filosofia foi isso naquela época, ela não continuou sendo a mesma coisa ao longo do tempo, ela sempre se modificou. E hoje, nós que ensinamos filosofia, estudamos filosofia, gostamos de filosofia, podemos fazer da filosofia uma coisa completamente diferente também, porque filosofia é uma coisa que a gente produz no tempo, que se transforma no tempo, e que tem tudo a ver com as condições, as circunstâncias em que é possível construir um pensamento reflexivo nessa linha de buscar a sabedoria hoje. Então, numa época como a nossa, digamos, em que o empobrecimento da nossa experiência de pensamento está muito radical, em que as pessoas estão pensando muito pouco, a filosofia se torna, por um lado, uma coisa que vai interessar a muito poucos, por outro lado, ela se torna, justamente por interessar a muito poucos, muito mais urgente. Então, é muito urgente. Na nossa época, a falta de pensamento torna o pensamento especializado muito urgente. Mas se a gente não pensar também no que significa esse pensamento cuidadoso especializado, a gente perde de vista o potencial desse pensamento no sentido de transformar as nossas vidas e de transformar a própria sociedade. Isso é uma coisa fundamental. Por isso, seria muito importante que a gente mantivesse a filosofia como disciplina, que a filosofia se mantivesse institucionalizada na escola. Aliás, que se mantenha a escola, né, gente? E que se mantenha a filosofia na escola. Mas é muito importante também que a gente continue lendo filosofia, que nós continuemos nos encontrando para falar de filosofia, que se formem grupos de filosofia fora da escola, que a filosofia invada o cotidiano, a vida, o dia a dia. Isso é muito fundamental para a sobrevivência da nossa experiência de pensamento. Aí vocês vão dizer, mas que porcaria de experiência de pensamento, para que isso? Bom, aí vamos ver se vocês vão se interessar pelo que eu vou falar, mas é que é o seguinte. Vocês sabem o que é o âmbito mental da gente? Vocês já pararam para se ocupar do mental? Assim, vocês têm uma experiência mental, não tem? Então, a experiência mental, vamos chamar assim, é uma experiência complexa demais. E o mental, isso que eu estou chamando de mental, é um âmbito. Um âmbito significa, é um espaço e é um tempo. E é o espaço e o tempo da linguagem. É no âmbito mental que a gente
vive tudo. A gente vive tudo que é da linguagem. Então, é ali que a gente vive os sentimentos, os pensamentos, os conceitos, as ideias, as crenças, tudo. E esse espaço, que é ao mesmo tempo um tempo, como ele não é uma coisa assim tão abstrata como a gente pensa que é. Parece abstrato, né? Mas eu estou falando para vocês, por exemplo, e vocês estão tendo uma experiência mental com aquilo que eu estou dizendo para vocês. Que não é puro, claro, tem os meus limites, está todo condicionado por minha própria vida, que vocês não vão ver, vocês só vão ver isso que eu estou apresentando, que eu posso apresentar porque é do âmbito do mental. Aliás, fazendo um parêntese, eu posso apresentar porque isso é uma teoria. E teoria é aquilo que eu posso mostrar, que a gente pode mostrar uns para os outros. Só que as teorias, que são do âmbito do mental, elas não são inventadas de uma hora para outra. Filósofo, filósofa, será aquela pessoa que vai tentar elaborar uma teoria própria, vai fazer muito esforço para entender, para estudar, para encontrar, como uma pessoa que canta, uma pessoa que toca um instrumento, encontrar uma pessoa que escreve, né, a sua própria voz. Né? Mas a teoria do filósofo nem é bem uma teoria, porque aquilo que ele mostra já foi tão pensado e tão desconstruído, vai sendo perguntado, vai sendo requestionado, vai se transformando. Por isso também que é muito confortável você ser um professor de filosofia. Você fala, não é para convencer, realmente não é para convencer, não é para ganhar voto, não é para ganhar o dízimo. Você não é pastor, você não é padre, você não é político. Você é só um professor de filosofia, você quer que as pessoas peguem aquilo que você colocou na frente delas, essa teoria, e pensem por conta própria. A tarefa de um professor de filosofia é fazer com que as pessoas pensem elas mesmas, fazer com que elas tenham uma experiência de pensamento que seja delas. Bom, mas, voltando, o mental, esse espaço do mental onde a gente faz a nossa experiência com a linguagem, ele está todo colonizado. Muito colonizado. E aí que vem um problema muito sério que a gente está experimentando hoje na nossa cultura, né? A gente está experimentando aquilo que a gente pode chamar assim de vazio do pensamento, eu vou falar um pouco disso. A gente pode falar desse vazio do pensamento, que a gente está pensando pouco, mas ao mesmo tempo, não sei se vocês percebem, nós estamos lotados, plenos de conteúdo mental. Nós fomos, por exemplo, colonizados, nesse sentido, de que tem alguém que chegou e tomou posse, alguém que chegou e se instalou no nosso espaço mental, que são, por exemplo, as informações. Vocês não sentem assim que vocês estão lotados de informação? Totalmente preenchidos de informação para todo lado? Vocês já não notaram, inclusive, que quando vocês não têm informação por algum lado, vocês sentem uma angústia? Eu, às vezes, ando por aí, né? Estou sempre num lugar diferente. Aí eu estou ou no ônibus, ou num carro, ou num avião, ou na rua, ou num restaurante, ou na sala de aula. Eu estou sempre num lugar diferente e eu mesma fico besta quando eu vejo uma pessoa que não está nem no telefone, nem na revista, nem no jornal, e não está lendo um livro, não está fazendo nada, ela está só quieta, sem fazer nada. Em geral, hoje também, quando a gente vê uma pessoa lendo um livro, nós até nos sentimos felizes, né? Que bom, uma pessoa lendo um livro. Mas é muito comum a gente ver as pessoas no telefone celular. A gente passa horas assim, do nosso dia, talvez a gente esteja passando mais horas do nosso dia vendo nossos smartphones do que, sei lá, dormindo, do que fazendo qualquer outra atividade que ocupe muito o nosso tempo. A gente fica muito tempo em cima dos smartphones, porque nós somos seres também absolutamente conectados hoje em dia em função da informação que chega. Qualquer informação, pode ser a grande informação incrível, sei lá, caiu o presidente da República, pode ser uma pequena informação simples do tipo a empregada da gente lá em casa, quebrei um copo. Mas assim, a gente atende imediatamente a informação, independente da informação ser importante ou não, ser valiosa ou não. É como se nós tivéssemos nos tornado seres compulsivos em relação à informação.
E o engraçado é que não é apenas a informação que se recebe, que a gente atende como se fosse uma lei, uma ordem, né, que a gente recebe e que tem que cumprir. O ato de receber a informação e de dar uma resposta a ela se tornou um ato praticamente enfim, análogo, né, aquele ato de receber uma ordem e ter que cumprir essa ordem. Mas nós também nos tornamos compulsivos na outra direção. Nós também, o tempo inteiro, estamos emitindo informações. Vocês notaram isso? A gente manda informação pelo Facebook, informação pelo WhatsApp, informação pelo Twitter, informação estou citando aí as redes mais conhecidas, redes sociais as mais conhecidas, mas todos vocês usam redes sociais, aqui ou ali, ou a maioria das pessoas tem usado, e todas elas são enxurrada de informação que a gente ajuda a movimentar. Nós somos hoje informantes, nós somos seres que informam. E nós temos perdido, e essa é uma questão que eu coloco para vocês, para a gente pensar juntos, tá? Nós temos perdido também o critério do que significa uma informação válida, importante, relevante, que faça sentido, enfim. Eu suspeito que essa nossa, vou usar um termo que eu estou usando até agora, enfim, essa nossa compulsão, essa emissão compulsiva de informações, que essa atitude que se tornou genérica entre nós como sociedade, tenha muito a ver com a perda do valor da verdade entre nós. Nós não estamos mais preocupados com um valor como a verdade. Já notaram? Se a gente quer buscar a sabedoria, a gente teria que necessariamente estar preocupado com um valor como a verdade. Mas a verdade foi meio que jogada no lixo, assim, a gente se despreocupou dela. Em que sentido? Não sei também se isso dá para a gente buscar na história e dizer, antigamente as pessoas buscavam mais a verdade do que nós hoje. Isso aí eu não me comprometeria com esse tipo de raciocínio, de dizer, antigamente as pessoas buscavam mais a verdade. Não diria isso. Mas é um fato que na nossa época, nós não estamos interessados na verdade. Não estamos. E vocês podem citar os diversos exemplos que a gente vê nos meios de comunicação de massa hoje, que prometem a verdade, mas até a página 3, conforme a verdade seja interessante para aqueles que detêm o poder. Isso sempre foi assim. Poderíamos usar os exemplos contemporâneos, mas não vamos passar uma tarde agradável, né? Não vamos falar de certas coisas. Vamos pegar Nietzsche no século XIX. Nietzsche, no século XIX, falava que os próprios filósofos não eram pessoas tão envolvidas com a verdade que elas mesmas prometiam. Por quê? Porque os filósofos, dizia ele, se eles não conseguem explicar o que eles estão buscando, se eles não conseguem abrir o jogo em relação ao que eles estão prometendo alcançar, enfim, se os filósofos não conseguem falar dos seus próprios interesses na hora em que eles fazem uma pesquisa ou que eles colocam lá uma teoria, será que essas pessoas estão sendo honestas? No caso de um filósofo, a coisa é muito estrondosa, é assustadora, mas ao mesmo tempo é muito simples. Um filósofo deveria ser aquele sujeito que, ao comprometer-se com a busca pela verdade, com a busca pela sabedoria, que se confunde com a verdade, teria coragem absoluta de expor os seus pensamentos todo o tempo, doesse a quem doesse. Então, por exemplo, na história da filosofia, umas figuras bem importantes, uma das figuras importantes foi um cara chamado Diógenes, que era um filósofo cínico, que era um filósofo que buscava a verdade de tal maneira, com tanta prontidão, com tanto esforço, que ele fazia coisas assim que deixava as pessoas estarrecidas. Isso significa coisas do tipo, sei lá, andar vestido com um barril, andar nu dentro de um barril pela rua, não ter casa, né? Falar o que pensava para qualquer um, sem se preocupar se aquela pessoa ia matá-lo, ia espancá-lo, ia bani-lo da cidade, da polis.
o Diógenes ficou famoso por ter mandado Alexandre o Grande destapar o sol da frente dele. Não sei se vocês lembram dessa historinha. Tipo, Alexandre, sai que eu estou a fim de tomar meu sol. E isso ficou essa história, né? Como ele tinha coragem de dizer isso para Alexandre o Grande, para um filósofo, nesse sentido do Diógenes, que era um filósofo cínico, na época em que ser cínico era bacana. Tá cheio hoje de cínicos no sentido negativo, mas naquela época o cinismo era a prática desse tipo de verdade que era estarrecedora. Para um filósofo como Diógenes não tinha Alexandre o Grande, todas as pessoas eram iguais. Diógenes e Alexandre era igual a qualquer Zé, qualquer Mané, qualquer pessoa. Então, isso é uma coisa que na nossa época também está complicada, né? Está complicado por quê? Porque dentro da estrutura, da construção, enfim, da subjetividade que a gente moldou até aqui, nós servimos muito ao poder. E a gente, nessa servidão ao poder, muitas vezes nós nos tornamos pessoas, assim, digamos, que tem 2 pesos e 2 medidas, pessoas que vivem dentro de um sadomasoquismo. Em termos muito simples, a gente se torna puxa-saco do jeito muito fácil, né? Então, quem está acima, a gente considera que é nota 1000, nota 10, e a gente fica bonzinho com a pessoa que a gente inventou que está acima de nós, dentro de uma produção simbólica, né, do superior e do inferior, e a gente pisa em quem a gente considera que na hierarquia é inferior. Isso, aliás, é o que a gente pode chamar em termos psicológicos, psicanalíticos e filosóficos de sadomasoquismo, que é uma característica também básica dessa cultura irreflexiva em que a gente vive hoje em dia. Pois bem, bom, então estava contando isso para a gente pensar a filosofia, pensar potências da filosofia e pensando, e abrindo assim, descongestionando a nossa reflexão para a gente tentar ir longe, cada um por sua conta, para a gente poder construir também um diálogo aí uns com os outros. Bom, aí, quando é que surge a ética na história da filosofia? Segundo consta, é bem nessa época. É nessa época que é o século V, Sócrates e Platão estão ali vivendo os diálogos, Platão escrevendo diálogos, porque ele só escrevia na forma de diálogos para mostrar que filosofia era diálogo. E um diálogo não significa ping-pong de ideias, tá, gente? Um diálogo significa uma coisa mais complexa que eu vou tentar expor. Então, surge ali quando os filósofos ficavam só ocupados de, sei lá, analisar a natureza, o cosmos, para eles mistério total, né? E de repente, Sócrates começa a falar das coisas humanas, e as coisas humanas é que configuram essa disciplina chamada ética. E que coisas humanas eram essas? É o modo de viver das pessoas. O que as pessoas fazem? Quais são as ações humanas? O que as pessoas fazem umas com as outras? Como as pessoas se comportam? Quais são as suas atitudes? Bom, é claro que essa história toda evoluiu, mas é muito interessante a gente recuperar pelo menos a palavra. Vocês sabem que a gente pode fazer filosofia começando sempre com as palavras, né? Você pega uma palavra e começa a pensar na palavra. Você começa a pensar, como a gente usa essa palavra hoje? Como será que eles usavam a palavra antes? Essa palavra que hoje está na língua portuguesa, que história ela tem? De onde ela veio? Acho que é um caminho bem rico, estudar a terminologia filosófica para entender que tipo de conceito, que tipo de ideia e que tipo de afetos uma palavra carrega. Então, a palavra ética, por exemplo, hoje ela pode significar muitas coisas para nós. Mas na Antiguidade Clássica, ela foi primeiro a ciência que estudava as coisas humanas, tendo em vista que ethos significa a casa onde a gente mora, o lugar onde a gente está. Então, a gente poderia dizer que ética era a ciência que estudava justamente o lugar onde a gente coabita, onde a gente vive uns com os outros. Poderíamos até dizer assim, para resumir, para ninguém esquecer, que a ética era a sabedoria da convivência. A sabedoria da convivência é um bom conceito, assim, para a gente dizer que funcionava lá naquela época. Daí a ideia de filosofia prática também, essa sabedoria da convivência e do fazer aqui entre nós. Bom, mas então, hoje eu acho que nós ainda poderíamos definir ética como sendo uma sabedoria da convivência.
um estudo, claro, uma preocupação, uma investigação, um questionamento sobre o que a gente acaba fazendo em função do fato de que nós somos seres que andamos junto com outros seres. E não podemos andar sozinhos, não viver, quer dizer, podemos assim ir passear sozinhos, mas como sociedade estamos juntos. Na nossa cultura a gente vive uma coisa muito ruim em relação a isso. Todo mundo sabe como é bom ficar sozinho, né? Ficar sozinho é bom quando a gente quer, né? Quando a gente está cansado, quando a gente está precisando dar um tempo, ou quando a gente tem um prazer muito específico com a gente mesmo, alguma coisa que você gosta de fazer sozinho, sei lá, andar, nadar, escrever, sei lá, tem mil coisas, dormir, né? Tem várias coisas que você gosta de fazer sozinho. Mas na nossa cultura, a gente perdeu um pouco esse sentido dessa solidão boa e produtiva e começamos a ficar muito assustados também com a nossa solidão, essa solidão que a gente não deseja, essa que incomoda. E essa solidão que a gente não deseja, que incomoda, é fruto de um tipo de sociedade que estabeleceu relações entre as pessoas bem complicadas. Essas relações, por sua vez, entre as pessoas, são complicadas e difíceis, são relações, de um modo geral, forjadas no medo que nós temos uns dos outros. E que nem sempre a gente consegue elaborar ao longo da vida. Às vezes porque a gente não se esforçou, às vezes porque a gente não teve ajuda, às vezes porque a gente não teve essa ideia, às vezes porque não fomos estimulados. Tem mil motivos. As instituições todas, a escola, o trabalho, a família, a igreja, o Estado, a sociedade, todas contribuem para a gente se sentir com medo do outro. Bom, tem uma coisa aí também que eu acho bem importante da gente colocar, é que ao longo da história nós fomos nos forjando, e isso é uma característica nossa hoje, por mil motivos, por todos esses caminhos institucionais, nós fomos nos tornando pessoas individualistas. Então, hoje em dia, nós vivemos aquilo que podemos chamar de ilusão individualista. Muitas pessoas acreditam que elas dão conta delas mesmas sozinhas, que o melhor jeito de viver é sozinha e que vencer na vida, que já é também algo altamente ideológico, é também algo que se consegue sozinho. Isso que a gente chama de individualismo, de ilusão individualista, que tem a ver com o senso comum, com aquilo que o senso comum chama de individualismo, está muito próximo na esfera do trabalho com o que as pessoas chamam de meritocracia, que é uma crença de que pela sua própria capacidade pessoal, pelo seu vigor, pela sua inteligência luminosa, melhor que os outros, você vai ser um sucesso na vida. Todo mundo que viveu disso um dia quebrou a cara ou ficou paranoico. Só tem essas duas soluções. Quem acreditou nisso, quebrou a cara ou ficou paranoico e o resto ficou que nem a gente. Meio frustrado, né? Meio se questionando, mas ficou inteligente, vivo ainda do ponto de vista cognitivo, se perguntando, tentando entender, né? Eu acho muito legal quando as pessoas ficam frustradas, eu amo todas as minhas frustrações, eu abraço as minhas frustrações diariamente, porque são elas que me ensinam alguma coisa ainda, continuar a viver é aprender a não ser, né? A quebrar assim a própria cara, quebrar a própria máscara, né? Aquelas ilusões todas que a gente tem no dia a dia. Mas, enfim, fechando aí o parênteses, voltando lá para a questão da ética. Então, pensem só que a ética é no início isso. A gente está junto, isso é uma coisa complexa, difícil, extasiante, estarrecedora, impressionante, às vezes muito bonita, quando a gente tem, sei lá, uma relação de amizade, de amor, um afeto positivo, mas também, às vezes, uma coisa muito negativa, quando a gente convive com pessoas que não nos agradam, com circunstâncias que nos fazem mal, com expectativas muito frustrantes, sei lá, a gente também pode ter uma experiência muito ruim. Tem um filósofo da ética, inclusive, que viveu no século XVII, que foi o Spinoza, já ouviram falar dele? Esse cara tem um livro chamado Ética, e naquela época ele explicou a coisa mais ou menos no seguinte sentido, e eu vou dar aqui uma explicação bem rápida também, porque é uma vasta e complexa teoria, mas ele diz assim, o Spinoza, que a gente é feito na vida de dois afetos básicos. E a ética se constrói em cima disso. Aí ele diz, a ética no sentido do que a gente vive uns com os outros, do que a gente faz uns com os outros e do que a gente faz com a gente mesmo.
Tem dois afetos básicos, a alegria e a tristeza. Da alegria surgem todas as nossas potências. Então, quando a gente se encontra numa situação de alegria, a gente quer agir, quer fazer, quer acontecer, quer continuar fazendo. Pode ser a coisa mais complexa, pode ser a coisa mais simples. É tipo, gosta de dançar, quer dançar de novo. Quer inventar uma dança, quer virar bailarina, sei lá, né? Se você vive dentro do afeto da tristeza, você não quer fazer nada. Você quer ficar debaixo da cama, se você tiver cama. Você pode também ficar debaixo da ponte. O Spinoza dizia assim, bons encontros causam alegria, ou seja, vontade de reinventar. Maus encontros dão vontade de fugir, vontade de se esconder, de nunca mais aparecer. Ele falava também, porque ele era um filósofo da teologia, mas era um sujeito que entendia tudo de ética e de política. E ele falava assim, quando um governante, por exemplo, quando tem um governante que não é amado pela população, o que ele tem que fazer com a população? Ele tem que entristecer a população. É a melhor técnica para fazer com que as pessoas obedeçam, deixá-las muito tristes. Antigamente, a gente não espancava as crianças, deixava as crianças cheias de medo, elas obedeciam direitinho. Provavelmente vários de vocês levaram um pau, um laço assim, né? Eu levei muito pau, gente, a gente vivia com medo dos nossos pais. Na minha época, a gente ainda era surrado, assim, até na escola. E assim você ficava com medo dos seus superiores, e assim você ficava quieto, e assim você não se intrometia, assim você não causava em contexto algum, né? Pois diz o Spinoza que é isso que um governante deve fazer, amedrontar até o ponto de entristecer, de fazer com que as pessoas fiquem absolutamente sem ação, incapazes de fazer qualquer coisa. Não sei se vocês estão se sentindo assim no Brasil atual, mas é uma coisa para ser meditada. E se vocês forem ler o Spinoza, vocês vão encontrar isso. Aliás, uma coisa muito importante, eu estou aqui falando de ética, de vez em quando aparece, dá um pulinho, né? Surge a palavra política no meio da minha fala. Olha que interessante, na época em que os gregos falavam de ethos, eles não separavam o ethos da polis. Então, essa separação de ética e política, que hoje para nós foi quase naturalizada, aliás, na prática do que a gente chama de política hoje, parece que a ética desapareceu, o problema é um pouco mais grave, mas assim, para eles as duas coisas estavam juntas. E essa separação, em termos históricos, a gente só vai encontrar num outro filósofo muito importante para pensar a questão do medo, que é o Maquiavel. Maquiavel fala, vocês lembram de Maquiavel dizendo que os fins justificam os meios? Lembram disso? Pois é nesse livro também do Príncipe que ele vai dizer uma coisa estarrecedora, que também vale para a gente hoje. Quando um governante não pode ser amado, ele deve se fazer temer. Ele deve se fazer temido. Porque se você não tiver o amor do povo, você pode imperar, você pode tiranizar a vontade, desde que você coloque medo na população. É uma coisa muito interessante. Mas aí, nesse filósofo chamado Maquiavel, a separação entre o ético e o político fica claro. Antes, essa separação, claro, ela já vinha sendo forjada em vários teóricos, em vários governantes, em vários imperadores, nos vários reis, mas na Grécia Antiga ela não estava dada. Por quê? Porque a vivência do cidadão, daquilo que eles chamavam de cidadão, desse indivíduo, se dava dentro da casa, dentro do lar, dentro do meio ambiente e dentro da cidade. E a cidade não era só um território urbano, em torno do qual existia o selvagem, o incivilizado. A polis, a cidade-estado, era também uma ideia, gente. Era a ideia do Estado, a ideia da nação, a ideia de que tinha uma coisa que tinha sido construída pelos seres humanos, pelo simples fato de que esses seres humanos são seres de linguagem, se encontram uns com os outros, falam uns com os outros, trocam linguagem e inventam coisas muito loucas, tipo a cultura. E aí, tudo era cultura. Eu acho isso interessante para a gente pensar, porque quando a gente discute ética, a gente está falando justamente da cultura. E aqui eu vou entrar com mais
mais cuidado agora, com mais rigor, do jeito mais direto, na questão, então, da introjeção da cultura como uma forma de subjetivação. Ou, em outros termos, se a gente quiser responder a pergunta como me torno quem eu sou, eu tenho que começar a pensar nas formas com as quais nós introjetamos, cada um de nós introjeta a cultura que está ao seu redor. Porque tornar-se quem se é tornar-se um sujeito do seu tempo e da sua circunstância e do seu contexto. Para responder também essa pergunta, a gente não deve nunca, a meu ver, assim, acho que não é saudável, nem válido, nem vai nos ajudar se a gente ficar procurando coisas do tipo o eu, né? Sabe o eu? Já ouviram falar de eu? Quando eu uso a palavra eu, como, por exemplo, como eu me torno quem eu sou, podia jogar fora essa palavra como eu me torno. Tira o eu. Fica só, o que aconteceu comigo, né? Eu estou aqui. Eu é uma palavra que tem uma vasta história, mas na base a gente não pode procurar uma substância do eu. Pelo menos não de um ponto de vista filosófico. Claro, vocês vão até encontrar algum filósofo que sustenta isso, algum não, vários. Mas assim, sobretudo a prova de que a gente tem sobre a existência de um eu é a ação do próprio pensamento, e essa ação do pensamento, gente, sem querer complicar a vida de vocês, é uma ação que se dá também na linguagem, né? Então, vocês lembram de Descartes falando penso, logo existo? A prova de que existia uma substância pensante para ele era o fato de que ele estava pensando. Tem alguma coisa que está pensando. Vou dar o nome de eu para isso que está pensando. Mas nós sabemos, pelo menos assim, hoje em dia, sei lá, a gente pode dizer que, pode ser que isso não se comprove, tá? Pode ser que Deus exista, pode ser que exista vida após a morte. Mas assim, em termos de filosofia, eu acho que é muito sábio a gente manter a nossa conversa sobre a linguagem. Então, o eu é uma palavra que serve para eu me autodesignar. Você vai falar eu, você vai falar eu, cada um vai autodesignar a si mesmo a partir dessa palavra. Então, essa palavra é só uma palavra. As crenças religiosas, místicas das pessoas estão contempladas por isso aí também, mas na base só a única prova que a gente tem é gramatical, é uma palavra. Tá? Não sei se vocês gostam desse tipo de viagem, mas eu acho isso super interessante, sobretudo quando eu vejo as pessoas acreditando muito nelas mesmas, num sentido que transcende os atos da linguagem. Fica meio difícil, é verdade, se você não está fazendo a viagem com a linguagem, nesse sentido da metalinguagem, você, assim, abdicar desse tipo de coisa. Mas, por outro lado, também poupa 30 mil anos de análise, você ficar sem esse negócio chamado eu. E viver de outras coisas. Assim, sem o eu vai mais fácil. Mas isso depois a gente pode discutir também. Eu estou com a impressão de que, falando isso, eu estou complicando a vida de vocês. Mas eu espero que não. Eu espero que a gente consiga achar um mínimo denominador comum aí de compreensão. Bom, então, quando a gente está perguntando como me torno quem eu sou, a gente não pode estar simplesmente em busca de uma verdade num sentido substancial e teológico, como se a gente fosse uma coisa pronta que pudesse ser oferecida como resposta. Se vocês forem, por exemplo, na tradição filosófica, vocês vão encontrar a questão do autoconhecimento. Sócrates, não sei se vocês lembram dessa parte, Sócrates foi num oráculo, tipo, foi numa cartomante ali, e em Búzios, né, que aqui é mais Búzios. Aí foi ali nos Búzios e estava escrito assim na chegada ali da casa de santo, né, do terreiro, estava escrito assim na porta, conhece-te a ti mesmo, gnotes salton em grego. É um negócio bonito, né? Então, conhece-te a ti mesmo era, vai em busca da tua própria essência, da tua natureza, da tua substância, vai lá em busca do teu eu. Tenha uma relação cognitiva com você mesmo. É um negócio bonito, né, de se dizer. Vai tentar se pensar, né? A gente diria, vai se tratar num psicólogo, vai tentar buscar alguma coisa sobre você mesmo.
Mas essa questão foi resolvida também na filosofia platônica de um jeito muito, digamos assim, confiante, de que a gente encontraria uma substância mesmo, fazendo uma anamnese, tentando descobrir os substratos da alma e tal. Mas ficou, digamos assim, bastante complicado também. Aí teve um outro filósofo depois, chamado Píndaro, que era meio poeta, que deu uma adaptada na conversa e falou assim, olha, ele que coloca a pergunta pela primeira vez, aliás, ele não fala então, conhece a ti mesmo, mas ele coloca a questão do como me torno quem eu sou. Então, ele não está mais dizendo assim, vai lá e procura que em algum lugar você vai encontrar. Você foi deixado em algum guarda-roupa, em algum armário, em alguma gaveta, você está no arquivo, você vai se encontrar. Quando o Píndaro propõe a questão, ele está colocando a cena, ele está propondo que a gente pense muito mais na autoconstrução do que naquela descoberta de si. Então, é melhor olhar para a própria história, não para encontrar uma verdade substancial que, digamos assim, pudesse ser destacada do cenário, algo que tivesse sido guardado e que a revelia de tudo que nós fizemos de nós seria a nossa verdadeira essência. Ao contrário, ele está dizendo, vai olhando o que te aconteceu, que olhando o que te aconteceu e prestando atenção em como você viveu, no que você experimentou, no que você sentiu, no que você disse, no que te aconteceu em termos cósmicos ou do destino, aí você vai entender quem você é. Então, o que tem de diferença aí é a gente pensar que a gente é uma substância ou a gente pensar que a gente é um acontecimento. Que a gente é uma coisa que está pronta, perdida em algum lugar, ou que a gente está se fazendo, se construindo e se transformando em uma outra coisa. Essa questão do como me torno quem sou, voltou com muita força na filosofia do século XIX, sobretudo com um cara aí que é bem conhecido na filosofia, que é o Nietzsche, aquele alemão. E ele escreve uma autobiografia e ele fala, nessa autobiografia ele fala, como me tornei quem eu sou. E aí ele fala várias coisas, é cheio de deboche, é cheio de crítica, é cheio de vaidade, é cheio de mil coisas loucas, assim, de um escritor que era ao mesmo tempo um filósofo no século XIX. Mas isso também foi retomado por filósofos do século XX, e eu acho até que se tornou uma questão bem genérica na filosofia, né? Como me torno quem eu sou. E aí tem um texto que eu sempre recomendo, sobretudo o pessoal que curte educação, é importante ler isso. Mas quem está preocupado com a formação da subjetividade, com a formação do mental e com as suas colonizações, também deveria ler, que é um texto de um filósofo alemão, que foi um judeu perseguido na época do nazismo. Vou falar assim, várias coisas que eu falo, eu leio muito esse sujeito e eu vivo trazendo assim, para os meus textos, às vezes eu nem cito mais, eu dou uma roubadinha até de vez em quando, assim, do Adorno. Vocês já ouviram falar desse cara? Então, o Adorno foi o cara que cunhou aquela expressão indústria cultural e ele escreveu um texto chamado Educação após Auschwitz. É uma baita pergunta essa, né, Educação após Auschwitz, e é nesse texto da Educação após Auschwitz que ele vai repropor a pergunta como me torno quem eu sou. Porque ele acredita que a educação faz a gente ser quem a gente é, mas não só a educação. Como eu coloquei antes, para a gente pensar quem a gente é e como nós nos tornamos quem a gente é, nós temos também que nos voltar para a cultura de um modo geral e pensar em como a cultura é introjetada. Então, a educação é parte da cultura. E aqui eu estou pensando num conceito bem largo de cultura, bem aberto. Tudo aquilo que a gente vive, tudo aquilo que a gente faz em todos os campos, em todas as áreas, tudo aquilo que nos toca, tudo aquilo que nos atinge, tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor, saibamos ou não, tenhamos ou não consciência sobre o que está se passando. Que, aliás, é um baita de um problema. O problema da nossa inconsciência também é seríssimo. Bom, mas nesse texto ele fala assim, então, a gente vai pensar nos carrascos nazistas. Aqui no Brasil a gente tem o exemplo aterrador também, para falar apenas de grandes figuras históricas, dos carrascos da ditadura, né? Dos torturadores.
eles equivalem aos carrascos nazistas, digamos assim, em termos históricos. E o Adorno se pergunta assim, como será, né, que uma pessoa, por exemplo, se torna um carrasco nazista? Nós poderíamos nos perguntar, como será que uma pessoa se torna um torturador? E, quer dizer, como é possível que uma pessoa tenha a coragem de fazer uma coisa dessas? Mas a gente pode também seguir e pensar, como será que uma pessoa se torna um estuprador? Como é que uma pessoa se torna capaz de espancar uma criança ou uma mulher? Como será que uma pessoa se torna capaz de desviar dinheiro público? Como será que uma pessoa se torna capaz de rasgar a Constituição? Como será que uma pessoa se torna capaz de dar um golpe de Estado? Tem para todos os gostos, e tem muito. Então, o Adorno se perguntava sobre isso, dizendo assim, olha, a educação devia estar no começo de tudo isso. Quando uma criança, a criança pequena, ela já deveria ser ajudada, a criança, o jovem, qualquer pessoa que está na escola, talvez essa fosse a grande tarefa da escola, ajudar as pessoas a se conectarem com essa pergunta. Essa pergunta de como eu estou me transformando em quem eu sou. O Nietzsche falava assim, até porque, é uma boa pergunta mesmo, até porque ninguém vai se livrar de ser quem é. Se no final dos tempos, se na hora da sua morte, você constatar que você era um bosta, foi isso que você foi. Já pararam para pensar? Bom, mas tem gente também que não se preocupa com isso. Tem pessoas que não estão preocupadas com a sua própria subjetividade, com aquilo que elas são. Aliás, também é importante, antes de seguir, tem um psicanalista que eu acho um cara muito legal, que vocês já devem ter lido, estudado, talvez alguns até conheçam mais do que eu, que é um sujeito chamado Jacques Lacan. Lacan, gente, deu um sinal para a gente se perguntar isso também de um jeito muito interessante. Olha o que o Lacan fez. Ele escreveu também um livro sobre ética, escreveu não, ele falou um seminário sobre ética, que é o seminário 7 daquela coleção de seminários, quem se interessar depois pode ler. É uma pérola, porque se a história da ética está muito marcada pelo questionamento acerca da consciência, daquilo que a gente consegue ver, daquilo que a gente consegue entender, ainda que aquilo que a gente consegue entender também esteja sempre manchado dos desentendimentos, todos, né, das nossas ignorâncias, dos nossos limites. Mas ele falava assim, ele consegue pensar então como o inconsciente entra no jogo ético, né? Então, quantas vezes a gente faz coisas não percebendo o que está fazendo ou em contradição profunda com aquilo que acha, que pensa, e que diz, e que fala e que faz. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente faz, porque o nosso fazer é também moldado por aquilo que a gente não sabe acerca de nós mesmos. Bom, e aí ele fala o seguinte, ele diz assim, tá, eu estou aqui na clínica, né, sou um mero cidadão aí tentando ajudar os outros, porque a psicanálise, como clínica, tem uma função, que é tornar a pessoa responsável por ela mesma. Responsável pelo seu próprio destino. Olha que ideia bacana, né? A ética é muito isso aí também. Para que serve você tentar se tornar um sujeito ético, que nem a gente vê às vezes nos livros ou nas discussões filosóficas? Para eu poder dar conta de mim, para eu poder ser responsável por aquilo que eu faço, para eu não botar a culpa nos outros. Os carrascos dizem, foi o governo, foi o Estado, foi em nome, sei lá, do meu partido, foi em nome do meu outro partido, foi pela minha mãe, foi pelo meu filho, o meu cachorro, meu papagaio. Vocês lembram, aliás, da votação do impeachment, né? Aquilo ali foi um espetáculo, espetáculo. Lacan diria, olha, estou lá no consultório, atendendo gente simples, gente comum, gente neurótica, todos nós aqui, eu espero, gostariam de ir para um consultório psicanalítico, se autoquestionar. Chorar, sofrer, se queixar, botar a culpa na mãe, que nem a gente faz quando vai no consultório psicanalítico. Bota a culpa em todo mundo, diz que a culpa é do outro. É tão saudável, gente, você ficar se queixando e você ficar todo destruído, todo culpado, cheio de problema. Gente, é muito saudável você ser uma pessoa neurótica se você vai ao consultório. Bom, diz o Lacan. Então a gente fica lá atendendo aquele sofrimento todo, né? Mas tem um tipo de cidadão que não vem.
Quem é o cidadão que nunca vai parar num consultório, gente? É a coisa mais triste. Diz o Lacan, é o canalha. Nunca, nunca, nunca ele bota o pé no consultório. Sabe por quê? Porque os neuróticos, que somos todos nós, que fazemos um monte de merda, mas queremos acertar, a gente fica se sentindo mal, cheio de culpa, e a gente um belo dia para na frente de alguém, quem não tem dinheiro para pagar o psicanalista, ou não faz parte desse circuito cultural, vai no padre, vai no pastor, vai no amigo, sei lá, vai bater com a cabeça na parede, vai fazer alguma coisa para poder sofrer e expurgar o sofrimento que é ser quem se é, segurar a onda de ser uma pessoa que sofre, né? O canalha não vai, diz o Lacan, porque ele não sofre. Então, gente, canalha é quem não sofre. Se vocês estão sofrendo, tá bacana. Quem não está sofrendo, vamos conversar. Aí, você pode rir enquanto sofre também, tá, gente? Não tem problema. Mas, assim, quem não está sofrendo, quem está totalmente de acordo, e, sobretudo, quem, em circunstâncias de muito sofrimento coletivo, está gozando, esse, então, tem que se tratar mesmo, porque ele está saindo do padrão que o Freud e Lacan chamam de neurótico, indo para um padrão perverso, que é muito típico, aliás, da nossa sociedade, em que os limites colocados sempre pelo encontro com o outro são dados, né? Estão aí disponíveis. Bom, mas diz o Lacan assim, então o canalha nunca entra lá no consultório. E ele não entra mesmo, porque para você poder entrar no consultório com algum tipo de sofrimento, você tem que ter algum tipo de dúvida acerca de você mesmo. Se você tem uma dúvida acerca de você ou dos outros, tá bacana, porque você está presente, o outro está presente, intensidades complexas, mas tem futuro. Você pode melhorar. Aí, o canalha não, porque o canalha, olha o que vai acontecer com ele, diz o Lacan. O canalha nunca consegue se colocar uma pergunta. Não tem a perspectiva da pergunta para essa pessoa. Ele nunca vai se questionar sobre ele mesmo. E ao redor, ele também não vai questionar, porque ele não questiona. O outro, ele já inexiste. A noção de alteridade, a perspectiva afetiva da alteridade, não existe. O outro está morto, mesmo que esteja vivo. Ele está sempre já de antemão explicado. O canalha, diz o Lacan, ele é um sujeito que não se faz perguntas e não vai para um consultório e não consegue questionar a si mesmo porque ele padece de um mal terrível que acometeu a humanidade e contra o qual a gente tem que lutar todos os dias, com todas as forças, lendo muitos livros, vendo filmes, conversando com as pessoas, escutando os outros, que é o mal da burrice. Conhecem? Mal da burrice? A burrice mata os outros. A burrice é muito ruim. E aí, a burrice é o termo que o Lacan usa, gente, não fui eu, estou só contando para vocês. Estou só contando, eu acho impressionante esses caras assim fazendo essas pesquisas incríveis, criando essas teorias incríveis, depois vem com um termo tão simples, né? Mas ele tem toda a razão. Eu teve um tempo que eu fiquei tão invocada com esses caras falando disso que eu fui pesquisar para ver qual era o grau de seriedade disso que eles estavam falando. E, gente, eu encontrei a diferença entre você ser um ignorante, eu sou ignorante, vocês são ignorantes. A gente tem um registro de saber, um recorte de saber. Todos nós somos também em níveis diversos sábios. Sabemos várias coisas. Conhecemos outras tantas, mas todos nós temos também a nossa ignorância. É por isso que nós somos sábios. E é porque nós convivemos bem com a nossa ignorância que nós somos sábios, porque é a nossa ignorância que nos faz perguntar. É a nossa ignorância, gente, que faz a gente questionar. É a ignorância é mais importante para um filósofo do que a sabedoria. Entendem isso? Bom, aí fui procurar isso e descobri que a burrice não era, nos filósofos todos que eu fiquei lá pesquisando, a burrice não era uma ignorância qualquer. A burrice era uma prepotência do saber que não tinha mais a dialética com a ignorância, digamos assim. Eu sei algumas coisas, outras eu não sei. É porque eu não sei que eu me torno curiosa. E é porque eu não sei que eu posso saber. Já o burro é aquele que tudo sabe antes, então ele fala muita asneira,
porque ele fala antes de ter pesquisado, estudado, entendido, se perguntado, ele já tem tudo pronto. Então, quando uma pessoa começa a falar muita asneira na nossa frente, que a gente percebe, nossa, quanta bobagem que ela está falando, né? Essa pessoa é a pessoa burra. E o Lacan diz, como não tem dúvida, é um dogmático, é um prepotente, é um sujeito fechado. Nos termos do Adorno, é um paranoico. Termos, aliás, do Freud também, o paranoico. O paranoico é o sujeito que vive em delírio. Ninguém consegue conversar com um paranoico, né? Vocês já conheceram algum paranoico? Todos, quase todos, com raras exceções, todos os carrascos de qualquer país, em geral, são paranoicos. São pessoas absolutamente fechadas no seu universo próprio, que têm uma explicação do mundo prévia, que sabem tudo. Se o paranoico der na vida dele de ser bonzinho, tudo bem. Mesmo assim, você não vai conseguir conversar com ele. Agora, se ele der de ser mal, de odiar o outro no meio do caminho, aí a gente tem que realmente sair correndo ou prender o paranoico em algum lugar assim, tipo, sei lá, um pedestal de vidro assim para a gente observar de longe, porque é uma coisa louca de insuportável. Bom, a paranoia, gente, em termos psiquiátricos, é uma doença, mas é uma estrutura. A gente chama de doença num sentido muito genérico. A paranoia é uma estrutura psíquica, que tem também uma validade social, política. Paranoico é o sujeito no extremo da paranoia, está o sujeito que não tem nenhuma ética, porque ética é uma questão que pressupõe a existência do outro. E o paranoico é aquele que não tem a dimensão do outro. Por isso ele é tão preconceituoso. Então ele é homofóbico, ele tem ódio, enfim, do partido do outro, da cor do outro, do sexo do outro, da inteligência do outro. O Adorno se ocupou de entender digamos, uma formulação, vamos chamar assim, dessa mentalidade paranoica durante um tempo que ele viveu nos Estados Unidos, exilado da Alemanha, que é do período justamente do nazismo na Alemanha. E aí ele fez um estudo, que no livro desse livro aí do Como Conversar com o Fascista, eu puxo alguns detalhes desse estudo. É um estudo que chamou a personalidade autoritária. Isso, gente, estou falando de uma coisa, vocês, ai, nossa, vem com aquele papo lá dos nazistas, aquilo é 1930, 1940. Pois é, em termos de história da humanidade, foi hoje de manhã, né? É muito perto, gente. Vocês conhecem muitas pessoas, os pais de vocês nasceram ali, naquela época. E a gente não deu conta ainda do que aconteceu, digamos, no planeta, né? Na sociedade humana naquela época. Naquela época, também os filósofos se perguntavam, vários perguntavam, como é possível que na Alemanha, com a ciência, a tecnologia, a medicina, as artes, a música, uau, tudo isso tão desenvolvido, como é possível que as pessoas tenham deixado acontecer os campos de concentração e aquela matança de gente? Porque assim, a gente até entende, por exemplo, que os habitantes das Américas tenham sido dizimados a partir de 1492, porque a gente imagina, não tinha tecnologia, não tinha a Declaração dos Direitos Humanos, não tinha a Revolução Francesa, era aquela coisa bárbara, quem chegava primeiro levava, né? Ainda é muito parecido, está muito parecido, aliás, mas é mais estarrecedor quando você pensa que houve uma evolução em termos de progresso da sociedade, da cultura, das artes, da ciência, da tecnologia. Como é possível, né? Mas isso se explica justamente pela constituição dessa coisa que a gente pode chamar de personalidade autoritária, que é uma estrutura do psiquismo, que não é o psiquismo no sentido abstrato, é o que a gente fala, gente, é o que a gente vive, é o que está exposto a céu aberto nas redes sociais hoje em dia. Então, o Adorno, ele chegou à seguinte conclusão, ele e vários colegas fazendo essa pesquisa, que na Alemanha nazista, o grau de fascismo
porque ele chamava de fascismo justamente a personalidade autoritária. Era altíssimo e, comparado aos Estados Unidos, que foi onde eles aplicaram uma pesquisa lá toda psicológica, objetiva, subjetiva, toda complexa, nos Estados Unidos era o mesmo. Ele dizia assim, os americanos eram tão nazistas, tão fascistas, quanto eram os europeus. Eu suspeito que se nós aplicássemos essa pesquisa hoje aqui no Brasil, a gente chegaria à mesma conclusão, de que nós estamos também muito autoritários. E aí, quais eram as características da personalidade autoritária? E eles desenvolveram, o Adorno e sua turma, um negócio que eles chamaram de escala F, que é a escala fascista, que era para, digamos assim, uma mensuração, né, do nível de fascismo das pessoas. E, aliás, a pergunta, né, que a gente está colocando como me torno quem sou, é uma pergunta que justamente essa figura, esse representante da paranoia, da personalidade autoritária, do fascismo, nunca vai se colocar. Essa pergunta ele não se coloca como me torno quem eu sou. Mas quais são as características dessa personalidade em gradações diversas? Se a gente encontrar alguém que tenha todas essas características no nível absoluto, realmente é melhor a gente tomar providências coletivas, discutir muito, chamar todas as ciências, todas as artes, todos os padres, todos os pastores, todos os pais de santo, todo mundo para ajudar, porque a coisa é grave. Então, eles falavam de várias características, tem um conjunto de características, mas na base são as seguintes. A primeira, eu já falei para vocês, que é o caráter sadomasoquista. O sujeito sadomasoquista, ele vive aquilo que a gente pode chamar de identificação projetiva. Então, se você achar que tem alguém superior a você, porque você vive nessa escala hierárquica, você funciona na base de uma hierarquia. Considerando que tem alguém superior, você serve de maneira submissa a esse indivíduo que você considera superior. É nesse momento que surgem, por exemplo, os líderes, os guias espertalhões. No Brasil tem alguns que nesse momento fazem muito sucesso. Na Alemanha nazista também tinha, e eles eram, em geral, do mundo jurídico. Não vou nem falar nomes, que não precisa. Vocês sabem. São aqueles que vocês pensaram agora. Bom, e são assustadores. Porque eles mistificam com o povo, e o povo, vivendo na inanição intelectual, na falta de pensamento analítico, na falta de pensamento crítico, na total e absoluta incapacidade de discernir pela ausência de pensamento, entregam-se ao salvador da pátria. Hitler era um dos salvadores da pátria, né, gente? E tá assim. De vez em quando aparece um. Isso é uma coisa para a gente tomar cuidado, porque eles surgem na política, mas eles surgem, em geral, nos poderes, nesses poderes, não só na política no sentido executivo ou legislativo, no campo dos poderes, também no judiciário. Bom, então, tem essa identificação projetiva com esse líder carismático, radical, salvador da pátria, que tem a ver com a submissão à figura da autoridade. É muito triste quando isso acontece. Tem que tomar muito cuidado. Quando a gente vê que uma criança está muito fã de alguém, a criança está assim, fixada, enlouquecida num ídolo, eu por mim já cuidaria de tentar ajudar a criança a não viver esse tipo de devoção. Claro, gostar, amar, curtir, se divertir, ok. Mas quando chega no plano do delírio, que às vezes chega, é bom tratar das crianças. É bom chamar um psicólogo, chamar alguém para conversar, oferecer, quando você é pai ou mãe, outras experiências. Vamos ler um livro, vamos viajar, vamos conversar, vamos jogar bola. Para fazer com que a pessoa tenha outro tipo de experiência antes que se calcifiquem certos comportamentos. E a gente calcifica, porque isso é da linguagem, a linguagem vai ficando. Se você não tenta mudar, um belo dia você está com Alzheimer e não entendeu por quê, né? É porque você foi sempre na mesma direção. Bom, aqui eu estou dando uma especulada também, tá? Mas me parece que faz sentido. Bom, aí o outro lado da submissão autoritária, que é, então, de repente o indivíduo, no padrão sadomasoquista,
ele, em vez de se submeter para sofrer debaixo das patas do seu líder, porque ele também será chicoteado, qualquer filme mais crítico assim que vocês vão assistir sobre nazismo, vocês vão ver aquela figura que lá pelas tantas é espezinhado por aquele que ele julga ser o maioral, né? Mas você, então, na posição sadomasoquista, você encontra também alguém que você julga ser inferior a você, e aí você pisa nessa pessoa. Nas empresas está cheio. No universo do trabalho está cheio. Dentro de casa está cheio. Você vê aquela dona de casa, por exemplo, que puxa o saco do marido porque ele paga as contas e pisa na cabeça da empregada porque ela paga o salário de miséria da empregada. É típico, gente. Sem falar aquela mulher que é espancada pelo marido e não cria nenhuma solução e não busca de jeito nenhum sair daquela situação, morra espancada e continua lá. Não estou querendo dizer que as vítimas da violência sejam culpadas pela sua condição de vítima. Não, estou só dizendo que tem um padrão cultural sadomasoquista que atravessa também a formação da psique feminina tradicional. Então você se submete. E então, aquele pai de família que espanca a mulher, aquele pai de família que espanca os filhos, aquele chefe que faz assédio moral, aquele chefe que faz assédio sexual, aliás, a cultura do assédio é a cultura do sadomasoquismo. O que é a cultura do assédio? Assédio só acontece porque existe uma cultura que permite que o assédio exista, não é verdade? Tem uma concordância das pessoas todas, uma espécie de acordo tácito em torno da potência do assédio. E tem tudo a ver também com aquilo que a gente chama de cultura do estupro. A cultura do estupro também. Vocês vão dizer, mas você não pode liberar os estupradores, dizer que eles não têm culpa. Eles têm toda a culpa e toda a responsabilidade. No entanto, só surgem estupradores numa cultura que providencia as condições para isso. Há toda uma subjetividade que se forja no contexto cultural, é isso que eu estou querendo dizer, né? Bom, mas tem outras características, eu vou falar delas muito rapidamente, porque eu quero falar mais da questão da introjeção da cultura antes que o nosso tempo voe, né? Acabe de se destruir. Já acabei de ver que eu falei demais. Mas, enfim, a gente pode dar um pouquinho mais de tempo, uns minutos, né? Só para ir finalizando, então, olha só, eles falam assim, que esses fascistas, a personalidade autoritária, tem ódio à inteligência, aos intelectuais, porque detesta tudo aquilo que possa provocar nela mesma a sensação de inferioridade. Então, se você vê alguém que você julga inteligente, imediatamente você joga para cima dele um desprezo total, porque você não alcança aquilo e ao mesmo tempo você tem que esconder que você não alcança aquilo que você está vendo e tem que desprezar num jogo sadomasoquista de novo aquilo que você considerou, na verdade, muito genial, mas que você não dava conta, até porque você não era, você não tinha, você não possuía. Eu acrescentaria, inclusive, que essas figuras, elas são também muito invejosas, porque o invejoso é alguém que funciona dentro de um registro de ressentimento, e de um registro, assim, não grato, né? Então, outra coisa que é bem importante que eles citam é os fascistas, esse povo da personalidade autoritária, tem uma profunda preocupação com a sexualidade alheia. Então, a homofobia se justifica, a lesbofobia, o ódio que, por exemplo, que os brasileiros têm com as pessoas que são travestis, que são transexuais, até a cobrança que as pessoas têm aqui no Brasil em relação às sexualidades não regulamentadas. Por exemplo, uma pessoa que não goste de sexo, que não tenha nenhuma vida assim, que passe a vida inteira sozinha, que não tenha uma relação com isso, não tenha nada que a gente possa saber sobre a vida dela, também é objeto de ódio, muitas vezes. O ódio, aliás, gente, estou falando de ódio de modo genérico, porque o ódio é um afeto produzido, manipulado. Nós podemos ter certeza que quando surgem ondas pesadas, como a gente tem vivido no Brasil nos últimos tempos de ódio, que essas ondas, elas não vêm do nada, elas são produzidas dentro de um contexto cultural de linguagem mesmo. Quem detém os meios de produção da linguagem? Os meios de comunicação.
Então, é a televisão, os jornais, as revistas, que produzem o ódio. É a coisa mais fácil você fazer uma pessoa odiar a outra. O nosso jornalismo, aliás, virou fofoca, né? Porque se eu quiser fazer com que vocês se odeiem, não sei se vocês leram o Macbeth, ou aquele outro, o Otelo, né? Do Shakespeare, sempre tem uma figurinha intriguenta, né? Quem faz a intriga. A nossa televisão e os nossos jornais e revistas viraram produtores de intrigas. Intrigas. Eles não fazem aquela função social da comunicação de esclarecer as mentalidades mais. Isso já era. Se tem uma coisa que não tem nos meios de comunicação, de um modo geral, hoje, a não ser na mídia alternativa, que cresce e aparece, e isso me dá muita esperança também no povo brasileiro, não tem ética nos meios de comunicação tradicionais. Acabou. Ética como consciência da alteridade, preocupação com o que se está a fazer com os outros, responsabilização sobre a construção da sociedade, nada disso. Então, mas enfim, queria ir finalizando aí e colocando essa questão. Então, nós nos tornamos quem nós somos em função das experiências que nós vivemos. Isso significa que nós somos seres históricos, sociais, culturais, que derivamos de contextos, de famílias, de classes, de raças. É decisivo, por exemplo, na nossa formação como pessoas, na nossa aqui, corpos concretos que ocupam essa sala, a nossa condição de brasileiros, brasileiros que falam língua portuguesa, brasileiros colonizados, brasileiros que ocupam um território, brasileiros que são também descendentes de europeus, descendentes de africanos, descendentes de povos que aqui viviam, aqueles que a gente chama indevidamente de indígenas. Nós somos mistos, somos miscigenados. No entanto, nós somos também aqueles que, em função de muitas ideologias, acobertam tudo isso. Nós acobertamos a nossa raça, a nossa classe. Vocês sabem por que as pessoas mentem tanto em relação à raça e classe e coisas do tipo? A coisa mais... Eu acho que é a seguinte questão. Que a gente mente muito, a gente engana, porque a gente tem muita vergonha. Vergonha de ser colonizado, vergonha de ser periférico, vergonha de ser pobre, vergonha de não ser mais europeu, de ter sido expulso da Europa, de ter sobrado da África, de ter sido escravizado pelos nossos próprios pares, de ter sido chutado para fora do balde da nossa própria família. Eu acho que a gente morre de vergonha e a gente se esconde. Agora as pessoas estão descobrindo a beleza de ser negro, a beleza de ser mulher, a beleza de ser gay, a beleza de ser comunista, a beleza de ser socialista, a beleza de ser uma metamorfose ambulante, a beleza da singularidade é uma descoberta da nossa época. Então, quando eu vejo isso, eu penso, temos esperança, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê em vários discursos, e eu vivo assistindo vocês também esses discursos, um tanto de paranoia, um tanto de falta de abertura, um tanto de conservadorismo, aquele pensamento precário que não se atualiza, que não vê o que está acontecendo hoje em dia, que novos atores entraram na cena social, né? Então, hoje, mais do que nunca, a gente pode dizer que a ética, que comporta essa pergunta, como me torno quem sou, é gerativa da política. Não estou falando só da política no sentido burocrático. Estou falando da política no sentido social, das nossas trocas simbólicas, das nossas trocas diárias, discursivas, dos nossos interesses que estão em jogo, das nossas lutas por hegemonia. Isso acho que é uma coisa das mais importantes para a gente pensar hoje. E vamos colocar assim, que ética é aquilo que o Lévi-Strauss disse dos povos brasileiros, indígenas, com os quais ele entrou em contato. Esses povos tinham aquilo que ele disse era a abertura ao outro, coisa que os europeus não tinham, muito menos aqueles que aqui chegaram. Continuam chegando, né, gente? Nós estamos vivendo pelo caminho do neoliberalismo nesse momento brasileiro, no rodízio que eu falo de rodízio, né? O furacão neoliberal pelo mundo, de vez em quando aporta no Brasil. Veio para o Brasil nesse momento e nós estamos vivendo, e vocês que trabalham no tribunal,
eleitoral. Ó, que coisa importante. Vocês também viveram a parte de vocês, porque os votos dos últimos tempos não têm sido respeitados. E o voto, que é o capital político fundamental de qualquer democracia, foi desconsiderado, rejeitado, maltratado pela própria população nos últimos tempos em que se votou branco e nulo, pelo Brasil afora. Nem sei como é que foi aqui. Mas isso é uma questão, não é só os votos, sei lá, da presidenta golpeada. É também o voto desconsiderado pelo cidadão, o processo eleitoral. Todo bichado, campo minado, feíssimo. É sério. Quando a gente olha para uma pérola como é o voto é uma pérola e a sociedade é uma ostra. E foi a gente que produziu isso. E aí? Acho que a gente tem muita coisa para pensar, né? Daria para a gente colocar essa pergunta como me torno quem sou, que é uma grande pergunta, os altos projetos de humanidade que a gente pode ter, mas a gente pode também colocar essa pergunta do jeito super simples. Como será que a gente acabou votando branco e nulo desse jeito? As perguntas são análogas, elas têm ali um balanço entre elas que eu acho que vale a pena a gente pensar. Bom, agradeço a paciência de vocês de me escutarem, desculpem eu ter...